Então, boa noite a todos. O meu nome é Valéria. Boa noite, Esther. Boa noite, Samuel. Eu sou professora no Departamento de Matemática no Campus 2, né? Aqui no campus de Belo Horizonte, do Cefet-MG, e faço parte aqui do projeto de extensão da Fractal. Minha aula hoje vai ser uma aula ligada à porcentagem em matemática financeira. Vou compartilhar com vocês minha apresentação. Samuel, você podia me dar um retorno se minha apresentação já está aparecendo, se está tudo certo? Tudo certo aqui, professor, está aparecendo. Ok. Então, Esther e os demais alunos que irão assistir à aula posteriormente, os conceitos básicos de matemática financeira que a gente precisa conhecer é o conceito de capital, ou também chamado muitas vezes de principal, que é o capital investido, o capital inicial que a gente tem, né, em mãos para um investimento, né, seja um investimento financeiro ou uma compra ou realização de alguma operação. Os juros, que é a remuneração do capital investido, o montante, que é o capital que eu tinha inicialmente somado aos juros que eu recebi, e a taxa de juros praticada nessa operação, que a gente encontra pelos juros, né, dividido pelo capital. É a taxa de crescimento desse capital, que também pode ser uma taxa negativa no caso de decrescimento, né, de crescimento negativo, ok? Os conceitos básicos da matemática financeira, eles são muito utilizados quando a gente trabalha com exercícios ligados a juros simples e juros compostos. Mais propriamente dito, os juros compostos, que faz mais parte da nossa realidade, tanto matemática, com problemas mais ligados à matemática, sem muita contextualização, mais ligados à sala de aula de matemática, problemas ligados também a Olimpíadas, como também problemas ligados ao nosso dia a dia, né, ao contexto que a gente vive. Então, o regime que vigora em nossa sociedade é o regime de juros compostos, regime de investimento em que o capital é reinvestido por sucessivos períodos acrescidos de juros. Então, quando o capital ele é remunerado em virtude de uma taxa, né? Ele cresce, ele é reinvestido a cada mês. É como se eu tivesse um novo investimento, e aquela taxa de juros ela incide não em cima do capital inicial, mas do capital, do nosso novo capital a cada mês, tá? Então, como exemplo, né, para a gente ver a diferença entre o regime de juros simples e o regime de juros compostos, se depositarmos R$ 500 hoje numa poupança a uma taxa de 0,6% ao mês, tá? Assim, uma taxa fictícia para esse exercício. Qual será o montante ao final de 3 meses? Então, ao final do primeiro mês, vou colocar aqui, pegar a canetinha. Ao final do primeiro mês, o montante vai ser o capital que eu tenho inicial, R$ 500, né? E sobre ele vai incidir a porcentagem de 0,6% ao mês. Então, vamos lembrar aqui como é que trabalha com porcentagem. Então, quando eu tenho 0,6%, né, eu tenho 0,6 sobre 100. Então, a minha taxa que vai incidir sobre esse valor inicial, que é o 500, é 0,006. Então, 0,006 vezes 500. Ou seja, eu posso simplesmente pegar o meu 500
e multiplicar por 1,006, como se eu tivesse colocado 500 aqui em evidência. Então, 1, que é 100%, mais 0,06 desse 500, que vai dar um valor de 503. Ao final do segundo mês, no regime de juros compostos, o 0,06 incide sobre o 503, sobre o meu novo montante. Né? No final do primeiro mês, eu não tenho mais 500, eu tenho 503. Então, ele vai incidir sobre o 503. Então, novamente, 503 mais 0,006 vezes 503. Ou eu multiplicar direto 503 pela taxa de 1,006. Ok? E aí eu tenho um novo montante de 506,01 centavo, e no final do terceiro mês, novamente, essa taxa de juros vai incidir sobre esse novo montante do final do segundo mês, que é o 506,01, e nós temos um novo montante de 509,05. Se o regime que a gente tiver for o regime de juros simples, que ele não é praticado normalmente, esses juros ele incide somente sobre o valor inicial. Então, esse R$3 que eu obtenho aqui vai ser o R$3 aqui, vai crescer a cada mês, dando um valor de 509 ao final. Então, no final do primeiro mês, acrescenta 3, no final do segundo mês, acrescenta 3 de novo, no final do terceiro mês, acrescenta 3. Como a gente pode ver, para valores pequenos e taxas pequenas, o regime de juros compostos não tem um crescimento tão significativo. Mas quando a gente fala num investimento a longo prazo ou num financiamento com muitas prestações, com juros muito maior, aí eu tenho uma diferença muito gritante entre o regime de juros compostos e o regime de juros simples, tá? Como exemplo, agora para o mesmo problema, se eu tivesse R$50.000 como capital inicial, também com essa taxa de juros pequena de investimento, olha a diferença no montante. 50.905 e aqui 50.900. Já faz uma diferença. Isso para uma taxa de juros bem pequena. Se eu tenho um investimento com uma taxa de juros maior, né? Ou eu estou falando num financiamento, que em geral os juros são ainda maiores, a um longo prazo, né? Com muitas parcelas, seja um parcelamento de 30 parcelas de uma compra, ou então financiamento mesmo para 30 anos, com juros, uma taxa de juros muito maior do que essa, realmente é muito mais significativo essa diferença entre o regime de juros simples e o regime de juros compostos. Então, como exemplo, para a gente ver essa diferença, a gente agora vai para um outro contexto, que é um contexto de dívida. Ao contrair a dívida no cartão de crédito, no valor de R$500, que era o valor que eu tinha inicialmente, há uma taxa de 15% ao mês. Então, olha a diferença dos juros, que era 0,6%, agora 15%. Para os mesmos 3 meses, o montante ao final nos juros compostos é 760,44, enquanto nos juros simples é 725. Então, para um tempo pequeno de 3 meses, já é bem significativo quando eu aumento muito a minha taxa de juros do contexto, ok? Então, no regime de juros compostos, a taxa I de um capital que a gente chama aqui de C0 transforma-se depois de N períodos de tempo. Então, eu vou chamar o período de tempo de N, que, em geral, nos contextos de matemática financeira é muito comum aparecer períodos em meses, mas a gente tem que ficar atento que também pode aparecer dias, anos, semestre, taxa semestral, taxa anual, taxa diária, em um montante CN, não, um montante final, depois de N períodos de tempo, é o
o capital inicial, né? C0, vezes 1 mais I. Então, a minha taxa lá, 1 mais 0,006, 1,006 elevado ao período de tempo. Então, no caso do nosso problema, que era um tempo de 3 meses, seria elevado a 3. Eu multiplicar, né? Eu fazia a potência 1,006 elevado a 3 vezes o meu capital inicial, eu já encontrava o meu capital após N meses, ou o nosso montante, tá? No regime de juros simples, a taxa I, um capital C0 transforma-se após N períodos de tempo, 1 mais N vezes I. Eu multiplico aqui o meu N vezes esse I. Então, aqui a gente pode ver que, pela essa equação dos juros compostos, ela é similar à função exponencial, e aqui a minha equação dos juros simples é similar à minha função afim. Então, o crescimento aqui na função exponencial, ele é muito maior, né? No regime de juros compostos de taxa I, um capital C0 transforma-se depois de N períodos de tempo nesse montante, e é muito comum nos problemas contextualizados, principalmente em Olimpíadas, chamar esse montante final de valor futuro do capital. Então, em geral, aparece muitas vezes com a letra F, em vez de ser montante ou CN, como geralmente a gente usa nas aulas de matemática. E o capital inicial, como a gente usa nas aulas de matemática C0, muitas vezes ele aparece como valor atual do capital. Então, usa-se a letra A. Principalmente em Olimpíadas, essa nomenclatura é muito mais comum, né? Que é uma nomenclatura mais próxima do que acontece na nossa sociedade. Então, o valor futuro é o valor atual vezes 1 mais I elevado a N. O valor do capital se altera ao longo do tempo. Então, para, né, eu saber qual que é o valor de um dinheiro, né, num valor futuro de um dinheiro, dado o valor inicial, né, para se deslocar uma quantia para um valor futuro, a gente multiplica por 1 mais I, que é o que a gente fez naqueles exercícios anteriores, por cada período de tempo. Porém, também pode acontecer de eu ter o valor futuro e querer saber o valor atual, ou um valor para um tempo mais antigo. Então, a gente desloca a quantia para o passado, ou seja, divide esse valor que representa como se fosse o futuro para encontrar um valor no passado, né, ou atual, por 1 mais I. Faz a operação contrária, né? Então, vamos ver aqui. Problemas muito comuns que trabalham com isso são os problemas de fluxo de caixa. Pedro tomou um empréstimo de R$300 a juros de 15% ao mês. Então, nós estamos numa situação de empréstimo, onde os juros dessas transações geralmente são juros muito mais altos. 2 meses após, Pedro pagou R$150 e 1 mês após esse pagamento, Pedro liquidou o seu débito. Qual o valor desse último pagamento? Então, ele estava com um empréstimo de R$300 ao mês. No primeiro mês, ele não teve dinheiro para pagar, não pagou nada da dívida dele. No segundo mês, ele tinha R$150, foi lá, pagou parte da dívida. E no terceiro mês, ele liquidou. Qual o valor desse último pagamento? Então, qual que é a situação que eu tenho aqui? No tempo 0, que é o tempo atual, a dívida é de R$300. O que aconteceu? No tempo 2, pagou-se 150, e depois no tempo 3, pagou-se um valor P, né, um pagamento P, que liquidou a dívida. Para saber esse valor P, eu preciso comparar esses valores para o mesmo tempo, para uma mesma data, já que o dinheiro aqui por mês vale 15% de juros, né? Então, ou eu trago todos esses valores para o tempo 0 e comparo os dois. Então, eu trago essa prestação para o tempo 0, trago esse P para o tempo 0 e comparo com 300.
então vira uma equação matemática para resolver. Ou eu levo todo mundo para o tempo 2, ou eu levo todo mundo para o tempo 3, ou seja, levo o 300 para o tempo 3, levo 150 para o tempo 3 e todos no mesmo tempo eu posso comparar. Então, não tem uma regra, desde que eu leve todos para o mesmo tempo, eu posso levar para o tempo 0, para o tempo 1, para o tempo 2, para o tempo 3, mas eu só posso comparar valores no mesmo tempo, numa mesma situação de tempo. Então, levando todo mundo aqui para o tempo 0, olha lá, o 300, né, que vale, o dinheiro tem esse valor no tempo 0, o 150 eu levando para o tempo 0, eu estou levando ele para um tempo passado, então eu vou dividir por 1 mais i. Então, eu vou dividir por 1 mais 0,15, que é a minha porcentagem aqui, ó. Vamos lembrar aqui de como que trabalha com porcentagem. 15 sobre 100, que é 0,15. Então, 1 mais 0,15, ou seja, o valor que a gente vai elevar ao quadrado aqui é 1,15, ok? 1,150 eu vou dividir por 1,15 ao quadrado, porque eu vou levar 2 meses para o passado, e a minha prestação P eu vou dividir por 1,15 ao cubo, que eu vou levar 3 meses para o passado. Então, eu vou ter essa equação aqui para resolver. Vou ter que levar essa potência, tirar o mínimo, né? Fazer essa soma e encontrar o valor de P, que vai dar R$ 283,76, tá? Problemas como esse, né, que tem uma matemática financeira mais própria do ensino médio, que essa matemática financeira não é uma matemática financeira a nível de ensino fundamental, ela é uma matemática financeira a nível de ensino médio, é muito comum que ela apareça em provas mais especiais e específicas em termos de Olimpíada, porque envolve cálculos que demandam ou um tempo maior para resolver, para achar um valor aproximado, não um valor específico, né? Ou então demandam o uso de algum recurso, como calculadora. Então, muitas vezes, problemas como esse aparecem mais em Olimpíadas mais específicas, Olimpíadas de Matemática Financeira, ou então Olimpíadas de Educação Financeira, que são as que estão mais famosas, né, no tempo atual, né? Está pipocando, né, no nosso cenário nacional, Olimpíadas de Educação Financeira, que depois eu vou falar um pouquinho sobre elas. A nível da nossa carro-chefe aí, né, que é a OBMEP, ela não trabalha com problemas desse nível, porque demandam um cálculo mais específico, né? E elas trabalham com problemas que demandam um pouco mais só de raciocínio. E é muito mais comum também aparecer problemas de porcentagem no nível 2 do que no nível 3, que é o nível que vocês estão. Aparece com mais frequência no nível 2, mas problemas com cálculos mais diretos, né? Para serem feitos de forma mais direta. Então, eu acho que eu até passei, né? Não, passei. Então, um segundo problema. Pedro tem 2 opções de pagamento na compra de um televisor. Então, a primeira opção, 3 prestações mensais de R$ 160 cada, ou 7 prestações mensais de R$ 70 cada. Em ambos os casos, a primeira prestação é paga no ato da compra, então no tempo 0, e o dinheiro, ele vale 2% ao mês para o Pedro. O que significa dizer que o dinheiro vale 2% ao mês para o Pedro? Por exemplo, o dinheiro dele está aplicado num rendimento de 2% ao mês. Então, ele tem dinheiro lá para pagar à vista, ou para pagar nesse regime aí de 3 prestações, ou de 7 prestações, e o dinheiro dele, que ele tem hoje, tem esse valor. Ele vai rendendo 2% ao mês. Qual é a melhor opção que o Pedro possui? Então, num primeiro momento, né, quando a gente olha, assim, a gente pensa 7 prestações de R$ 70, parece que isso não está muito interessante, né? Mas
a gente tem que pensar no valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, como estava escrito lá naquela expressão que eu coloquei lá mais no início, né? O dinheiro, ele se altera ao longo do tempo, o valor do dinheiro se altera, né? E aqui a gente nem está envolvendo outras situações que não envolvem somente o que o dinheiro está rendendo, mas também inflação, que os valores vão aumentando e todas essas outras situações que a gente tem que levar em consideração. Então, levando em consideração apenas o quanto o dinheiro rende, né, por mês, a minha prestação é 160 no tempo zero, no ato da compra, mais 2 prestações de 160, R$ 70 no tempo zero, no ato da compra, mais 6 prestações de 70, totalizando 7. Para que eu possa comparar essas prestações e falar qual que é mais vantajoso ou não, não é ver quanto eu paguei aqui no dinheiro, somar 163 vezes ou somar R$ 70 7 vezes. Eu tenho que comparar numa mesma data, porque o meu valor, o meu dinheiro, ele vai rendendo 2% ao mês. Então, eu tenho que levar todo mundo para o tempo zero, ou eu tenho que levar todo mundo para o tempo 6, ou uma outra opção é levar para algum tempo intermediário, por exemplo, o tempo 2, aqui onde termina essa prestação. Então, eu tenho que comparar esse dinheiro, né, essas prestações, no mesmo momento de tempo. Então, aqui nesse caso, o que nós estamos fazendo nessa resolução, que é uma possibilidade de resolução, né? Como eu falei, a gente pode levar para o tempo zero, para o tempo 2, para o tempo 6, é usar o tempo 2 aqui como referência. Para levar todas as prestações para o tempo 2, as de R$ 160, a primeira aqui do tempo zero vai ser multiplicada por 1,02, 2% ao mês, ao quadrado. Esta próxima por 1,02 a 1, porque é um mês. E essa vai ser o valor, né, no momento, R$ 160. Resolvendo essa expressão, né, nós encontramos como valor R$ 489,66. Levando todas as prestações de 70 para o tempo 2, olha, essas duas vão ser multiplicadas, a primeira por 1,02 ao quadrado e a segunda somente por 1,02. Esta é a de 70 e estas vão ser divididas por 1,02 elevado a quanto tempo eu estou levando no passado. Então, essa primeira por 1,02, esta do tempo 4 por 1,02 ao quadrado, esta vai ser dividida por 1,02 ao cubo e a última por 1,02 à quarta. Então, o valor que eu encontro, desculpa, minha canetinha tem hora que não é das melhores, é R$ 480,77. Ou seja, comparando essas prestações no mesmo momento no tempo, eu percebo que a mais vantajosa para o Pedro é a segunda, por conta do quanto o dinheiro dele rende, né? Se eu comparasse aqui no 6, né, eu iria perceber a mesma situação, que essa era mais vantajosa que a de cá, por conta do quanto o dinheiro rende, o dinheiro que ele está deixando lá nesse rendimento de 2%, que é o quanto o dinheiro dele vale por mês, tá? Então, vamos começar agora com algumas questões mais práticas de Olimpíada. Como eu falei, na OBMEP, na fase de nível 3, raramente vai aparecer alguma coisa envolvendo matemática financeira. Aparece de forma discreta problemas envolvendo razão e proporção, envolvendo porcentagem, envolvendo regra de 3, né? Mas não são problemas clássicos de matemática financeira, muito menos a matemática financeira de nível médio. Ela está envolvida, esses cálculos são suporte para uma outra situação, problema, que não de matemática financeira, tá?
Na nível 2, já aparece um pouco mais do que a gente estuda em matemática financeira a nível de ensino fundamental. Que a nível de ensino fundamental, as primeiras ideias que são apresentadas dentro do contexto da matemática financeira na sala de aula de matemática é o conceito de razão e proporção, trabalhar sistemas, né, com proporção, montando esse tipo de exercício, ou então também alguns problemas um pouco mais clássicos de porcentagem, tá? Então, vamos ver essas situações, problemas aqui, ó. Problema da OBMEP 2018. Uma melancia média e 2 melancias grandes custam o mesmo que 8 melancias pequenas. Uma melancia média e uma melancia pequena custam o mesmo que uma melancia grande. Quantas melancias pequenas podem ser compradas pelo mesmo preço de uma melancia grande? Então, é um problema de sistemas, né? De montar um sistema, abrindo uma proporção ali entre as melancias pequenas e grandes, fazendo esse tipo de comparação. O próximo problema, Marcos comprou 21 litros de tinta, ele usou água para diluir essa tinta, até que a quantidade de água acrescentada fosse 30% do total da mistura. Quantos litros de água ele usou? Então, já é um problema mais clássico de porcentagem. Quando a gente está começando a estudar o conceito de porcentagem, mais descontextualizado da matemática financeira. Deixa eu voltar aqui na minha aula. Nós agora já temos a Esther, Bruna e quem é aqui? Florenzolit. Quem é? Não sei, pelo nome aqui, eu não sei o seu nome. Deixa eu ver. Enzo. Então tá. Enzo, Esther e Bruna. Vou dar um tempinho aqui para vocês resolverem essas duas questões, tá? Vou colocar ela aqui na tela de novo. Estamos com um número maior de alunos, eu acho que fica mais interessante, em vez de eu ficar resolvendo todas as questões aqui para vocês praticarem também. Então, são duas questões aí mais simples, trabalhando conceitos mais simples aí, ligados às ideias iniciais do estudo de porcentagem, de razão, de proporção, né? A primeira vai ser uma montagem mesmo de um sistema, né? Mas trazendo já algumas ideias aí de comparação, de proporção, ok? Olhar o chat por aqui. Bruna, Enzo, ok. E aí eu não saio dessa tela. Vocês estão acompanhando aí a questão, né? Três a isso mesmo, Esther. Bruna também já colocou, né? Que o 3 é A.
Isso mesmo, Bruno. Tá certinho, tá? Enzo, 4, letra E, isto mesmo. Enzo, você também conseguiu fazer a primeira, a 3? Ok. Esther, também ok, 9 litros, isto mesmo. Ok, Enzo, isso mesmo, 3A, 3 foi ok para todos. Só esperar as meninas aí darem um retorno aí sobre a 4, se chegaram aí no resultado. A Esther já colocou, né? Falta a Bruna. Bruna, ok, a número 4. Bruna, quer que comenta número 4 aqui para você? Bruna, tá aí conosco ainda? Quer que comenta número 4? Agora mesmo, se a Bruna responder, eu volto aqui na 4 para ela, ok? Então, vamos para a próxima aqui. Uma loja de roupas, agora um problema da OBMEP 2019. Uma loja de roupas ofereceu um desconto de 10% em uma camiseta, mas não conseguiu vendê-la. Na semana seguinte, aplicou um desconto de 20% sobre esse novo preço, que ela já tinha oferecido um desconto. E a camiseta foi vendida por R$ 36. Qual era o preço original da camiseta? Então, essa já é uma questão mais clássica dentro do contexto da matemática financeira, ok? Também um problema da prova de nível 2. Mas problemas como esse, né, já são mais propícios para acontecer de alguma forma para o nível 3. Mas essa matemática financeira, ela é uma matemática financeira mais própria, né? Porque usa somente o trabalho com porcentagem, então é uma matemática financeira mais própria do ensino fundamental. A matemática financeira, como eu falei no início da aula, mais própria do ensino médio, ela já vai trabalhar com um número maior, né? De descontos sucessivos ou de rendimentos sucessivos, né? Ou um cálculo de prestações no financiamento. Então, isso demanda, né, o uso de um recurso como uma calculadora ou um outro recurso
para efetuar esses cálculos. Então, ele já aparece com menos frequência, tá? Mas vou dar um tempo aí para vocês fazerem essa questão aí. Não, Esther, não é letra C. Enquanto os outros fazem, se você quiser, você revisa aí o seu... E também não é letra D, né? O Enzo também já respondeu, né? Vamos ver que cálculo que está envolvido aqui, né? Você quer saber qual que é o preço original. Vamos chamar esse preço original... Esse preço original de P. No primeiro momento, esse preço, né, ele sofreu um desconto de 10%. Então, era o P menos 0,1 de P. O que é isso, né? Qual que é o cálculo que eu faço se eu quiser escrever isso com uma expressão menor? Porque eu vou ter um outro desconto sobre esse valor. Claro que eu poderia deixar essa expressão desse jeito, né? Ia ficar depois uma expressão bem grande. Mas eu já posso escrever isso de uma forma mais condensada, né? Isso aqui é 0,9 de P. Então, quando eu falo que o valor teve um desconto de 10%, é porque ele passou a custar 90% do que ele custava antes. O valor que ele custava era 100%, teve um desconto de 10%, então ele passou a custar 90%, ou 0,9, 90 sobre 100, 0,9, tá? Então, esse é o valor após o primeiro desconto. No segundo desconto, houve um desconto de 20% sobre esse valor de 0,9. Ou seja, é o 0,9 de P menos 0,2, que é 20%, de 0,9 de P. Ou seja, 100% menos 20% é 80%, 80% do que ele custava antes, ou seja, 0,8 vezes 0,9 de P. Opa, de P, ok? É como se eu colocasse aqui o 0,9 em evidência. Mas eu posso fazer esse raciocínio direto. Se eu tive um desconto de 20%, então passou a custar 80% do que custava antes. E esse valor, 0,8 vezes 0,9 de P, é 36, que é o valor que ele foi vendido. Então, descobrindo aqui quem é o P. 0,8 vezes 0,9 já não é apesar de ter muita decimal envolvida, são contas fáceis de serem resolvidas numa prova de Olimpíada, que você tem que fazer uns cálculos de forma mais ágil, né? Porque eu tenho aqui 0,72P igual a 36. Então, meu P vai ser 36 dividido por 0,72, que é uma conta fácil de ser feita, né? É uma conta rápida, porque isso aqui é 72 centésimos, e multiplicando isso daqui pelo inverso, né? Vou fazer devagar aqui, ó, para vocês perceberem. Eu tenho isso aqui fácil de ser simplificado.
ou seja, 100 sobre 2, que é 50. Então, não tem um cálculo difícil, um cálculo de decimal difícil, né, para ser feito, não, porque já é um valor que vai dar uma simplificação e que vai ser fácil de encontrar aqui o resultado, que era a letra E, tá? Encontraram o erro de vocês? Querem falar, abrir o microfone, perguntar alguma coisa? Esther e Enzo, que tinham marcado inicialmente outra resposta? Ou já entenderam? Já viram aí onde está o erro de vocês? Sim, já compreendeu, né? Ok, Enzo. Você também, né, Esther? Quer comentar alguma coisa? Ok. Tá ok. Bom, aqui eu apresento para vocês um pouco na OBMAP, porque é uma prova mais clássica que a gente trabalha mais aqui na Fractal. Porém, a Fractal, ela vem com a proposta de trabalhar Olimpíadas, né? Olimpíadas ligadas ao departamento de matemática, mas não só a OBMAP. E uma Olimpíada que trabalha muito com matemática financeira são as Olimpíadas de Educação Financeira. Por conta da educação financeira ter sido colocada, né, pela BNCC como um item obrigatório, um assunto obrigatório a ser abordado nas escolas, na educação básica toda, ou seja, fundamental e médio, cada vez mais as escolas estão se adequando e têm surgido iniciativas da educação financeira entrar tanto como uma disciplina optativa, eletiva ou obrigatória no ensino médio e no ensino fundamental em algumas escolas, como também projetos interdisciplinares ou projetos da matemática mais extraclasses de educação financeira. Com isso, tem surgido muitas iniciativas de Olimpíadas de Educação Financeira. A nacional, vou mostrar aqui para vocês, Ixi. Aqui. A nacional... Pronto. Ela está aqui. A nacional, ela se chama Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. Ela é ligada, né, ao MEC, quem organiza essa prova as universidades. Então, ela é uma prova como se fosse a OBMEP, né, mais oficial de educação financeira. Mas muitas instituições privadas, bancos como o Nubank, têm tido iniciativas, né, dentro dos projetos sociais que eles fazem, de promover Olimpíadas de Educação Financeira para alunos de escola pública, para alunos de qualquer escola a nível de ensino fundamental e médio, outras são só para alunos de ensino médio, tem algumas iniciativas de Olimpíadas para alunos de graduação, né? Então, tem muitas iniciativas acontecendo de Olimpíadas de Educação Financeira. Eu trouxe aqui para apresentar para vocês a OBEF. Eu queria saber de vocês aí, antes de eu apresentar, se vocês já conheciam essa Olimpíada ou alguma outra Olimpíada de Educação Financeira. Já ouviram falar, mesmo que não participaram? Já deram uma olhada na prova? Conhecia, não. Não? E você, Enzo? Já ouviu falar, né? Então, essas Olimpíadas estão, assim, em auge agora, por conta da educação financeira nas escolas estarem começando de uma maneira mais forte, né? E sendo agora um assunto mais, né? No auge, né? Das discussões ligadas ao ensino básico, que é o ensino fundamental e médio. Essa específica, que é a OBEF, ela é para alunos de todo o ensino fundamental e médio. Então, o nível 1 começa lá no início do ensino fundamental, os 4 primeiros anos do ensino fundamental, né? Então, para alunos, assim, bem novinhos mesmo, porque o que a BNCC coloca é que a educação financeira tem que ser trabalhada nas escolas desde os anos iniciais do ensino fundamental.
Claro que a educação financeira, ela vem muito carregada da matemática. Então, na maioria das escolas, ela acontece dentro da sala de aula de matemática, principalmente nesses anos iniciais, enquanto ainda não tem uma disciplina específica de educação financeira. Então, muito da educação financeira tem acontecido dentro da sala de aula de matemática, por isso que ela vem carregada de matemática. Então, essa aqui é a prova de nível 5, que é a prova específica, né, para... Ela essa prova aqui é de 2021, e ela é específica para alunos de ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, nível 5. E vocês vão perceber que ela é uma prova assim bem de matemática, matemática financeira de nível médio. A matemática financeira que a gente estuda a nível de ensino médio está aqui, né? Claro, carregada de um contexto da educação financeira, trabalha com financiamentos, com amortizações, com financiamentos e também traz alguns conceitos, tem algumas questões conceituais de discussões de educação financeira que podem ser promovidas dentro da sala de aula de matemática durante as aulas de matemática financeira ou não. Tem professor que promove um pouco mais dessas discussões, tem professor que não, né? Por isso que muitas vezes tem acontecido essas iniciativas da educação financeira estar se separando da sala de aula de matemática e está virando uma disciplina dentro da escola, né? Mas ela ainda está bem ligada à matemática. Mesmo quando ela virou, né, as escolas que têm a disciplina de educação financeira, a primeira parte da disciplina é estudar matemática financeira, né? Estudar porcentagem, juros simples, juros compostos, sistemas de amortização, né? Cálculo de financiamento, de valor futuro, né? Ela vem carregada de matemática e é bem interessante. Então, para vocês conhecerem aqui a prova, eu trouxe essa primeira prova aqui, essa da fase 1, para vocês verem, da OBF, tá? Do ano passado. Primeira questão, Tiago estava interessado em investir, então ele aplicou um capital de R$ 2.200 a uma taxa de 3% ao mês durante 16 meses. Marque a questão que apresenta os juros e o montante dessa aplicação, respectivamente. Como é que eu resolveria essa questão? Questão de juros compostos. Então, o meu capital inicial, eu quero saber o montante, né? Sendo que o meu capital inicial é 2.200, vezes uma taxa de 3% ao mês, ou seja, 1,03 elevado a 16, por 16 meses. Então, eu teria que resolver esse cálculo. Bom, aí vem a pergunta, professora, e aí, nessa prova pode usar calculadora, né? Essa específica da OBEF, a primeira fase dela, que é essa prova, não pode usar calculadora. Então, essa questão em específico, ela tinha uma informação, o professor dava uma informação para o aluno, e era uma informação de uma aproximação para 1,03 elevado a 16, bem grotesca, assim, bem para facilitar os cálculos. Então, se você olhar a resposta no gabarito, nem é a resposta real mesmo, está um pouco mais longe, assim, da resposta real, se você fizer esse cálculo na calculadora, ou usar, por exemplo, uma calculadora cidadão. Mas essa primeira fase não pode usar calculadora. Então, esse valor foi um valor aproximado que foi fornecido para o aluno fazer essa prova, tá? Nessa questão. Nas outras questões, não. São cálculos que dá para fazer. Não tem nenhuma mais com uma exponencial como essa para ser resolvida. Então, todas as outras questões estavam para fazer também tranquilo. Claro que é uma prova muito mais carregada de cálculo, de conta, né? Bem matemática mesmo, do que uma prova, por exemplo, da OBMEP, que é uma prova mais de raciocínio, lógico, né? Que você não tem muitos cálculos para fazer. Essa prova é uma prova com bastante continha, né? Muita conta mesmo para resolver essa Olimpíada de Educação Financeira, né? Outras Olimpíadas de Educação Financeira, às vezes, têm outro formato, né? Tem algumas que eu já vi que pode usar calculadora,
pode usar até calculadora, né, profissional, e aí tem muito cálculo mesmo, cálculo de financiamento, cálculo de calcular, né, a prestação num sistema de amortização, uma prestação para para um financiamento, então tem muito cálculo para fazer. Então pode usar calculadora à vontade. Tem outras, né? Por exemplo, a Nubank tem uma que ela dura um período de tempo, eu não tenho certeza que não chega a ser um mês, é algumas semanas. Então, ela é dentro, a equipe que a escola monta, tem um grupo de WhatsApp e eles vão soltando questões ao longo dessas semanas, por exemplo, 3 semanas, eu não lembro certo qual que é o tempo, e vão soltando questões. E aí, o pessoal tem que responder. Só quando responde a questão é que você recebe uma questão nova. Então, você tem que responder num período mais rápido de tempo, né? E aí, como você está fazendo em casa, é claro que você pode usar recurso computacional para resolver a questão, né? Tem questões bem matemáticas, né? De cálculo mesmo, de juros compostos, né? Que é o financiamento ou o investimento dentro do contexto, né? Claro, muito contexto de investimento, né? Porque é da Nubank. E tem questões mais conceituais também, tá? Então, vamos ver essa segunda questão aqui. Deixa eu apagar. Achei aqui. Melhor aqui. A questão 2. Assim que surgiram as criptomoedas, muitos investidores animados com as novidades resolveram investir. Dentre esses estavam Juliana, Natália e Bárbara. Juliana investiu R$20.000, Natália R$15.000 e Bárbara R$13.000. O investimento em moedas virtuais dessa semana depois deu um prejuízo de R$8.000. Então, tiveram prejuízo com esse investimento. Este foi dividido de forma proporcional a cada uma que investiu. Então, elas dividiram proporcional a quanto cada uma investiu, o prejuízo aí que elas tiveram. Quanto de prejuízo teve a Natália? Então, é um problema parecido com aqueles que a gente fazia de proporção, né? Também mais ligado às primeiras ideias de matemática financeira, que a gente trabalha mais problemas desse tipo na aula de matemática no ensino fundamental. Eu não sei se vocês têm essa experiência. Então, o total que foi investido, né? A gente tem que fazer essa soma do total que foi investido, que é R$48.000. Então, a Natália, qual que é a porcentagem que representa a Natália nesse montante que foi investido, né? Então, a Natália é representada por R$15.000 num montante de R$48.000, né? E ela quer saber, isso aqui vai me dar a porcentagem da Natália no 48.000, se eu resolver essa conta aqui, ok? Posso resolver e achar a porcentagem? Posso. Eu posso resolver já direto, que aí eu já faço as simplificações e aí o cálculo fica muito mais rápido, porque eu vou saber qual é essa porcentagem no 8.000, então, vezes 8.000. É esse cálculo que eu quero fazer, né? Então, você vai simplificar, aqui vai simplificar por 3, né? Vai dar 5 e vai dar 16. Aí eu simplifico aqui o 16, por isso que é bom, a gente não precisa fazer a porcentagem, 5 dividido por 16, ficar fazendo essa continha na hora da prova. Já posso simplificar aqui direto, né? Por 80 dá 5, então aqui vai dar 500. E aí vai dar 500 vezes 5, que é R$2.500, ok? Que a Natália teve de prejuízo. Conseguiram acompanhar aí essa questão? Lembravam desse contexto dentro da matemática financeira, desse tipo de questão? Vocês já lembram de ter feito questões desse tipo quando estavam aprendendo proporção no ensino fundamental? Sim, né, Esther? Ok, sim. Enzo aqui também, tá? Então, vocês estão vendo que é uma prova das Olimpíadas. A prova de Olimpíada de Educação Financeira já é uma prova bem clássica de matemática financeira, tá?
Um grupo de 6 amigos de João Pessoa quer passar no final de semana em Pipa. Sabe-se que o custo da hospedagem do grupo é R$ 5.400. Perto da viagem, 2 outros amigos se animaram e se juntaram ao grupo para essa viagem. E o gasto aumentou proporcionalmente. O custo total do novo grupo passou a ser de... Esse eu vou deixar um tempinho aí para vocês fazerem. Também essa ideia aí de proporção, né? Que está embutida nessa questão de número 3. Também são cálculos possíveis de serem feitos, né? Assim, a gente não é diferente dessa questão número 1, que eu precisava de um recurso de calculadora, né? Na verdade, para essa prova foi dada uma informação sobre a porcentagem, né? Então, vamos lá, vou dar um tempinho aí para vocês fazerem a 3, vou pôr a 4 também, apresentar ela aqui para vocês. Carla, uma moça muito esperta, quis investir seu dinheiro, começou aplicando R$ 800 na poupança e o valor de juros em um mês seria R$ 2. Ou seja, quanto que era, né, os juros da poupança para render só R$ 2 quando ela investe R$ 800? Aí pergunta, caso ela tenha aplicado, né, R$ 3.600, qual que é os juros, tá? Qual que seria os juros aqui dessa aplicação? Então, eu tenho que encontrar qual que é a taxa de juros da poupança está trabalhando nesse contexto aqui. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem a 3 e a 4, ok? Três, letra C, certinho, isso mesmo, Enzo. 4, letra C também, isto mesmo. Então, 4 deu C, né? Isso mesmo, Enzo, as duas deu C. Esther, você fez a 3, quer que eu comento? Você não chegou a escrever nada da 3? Quer que eu resolva ela aqui? Ou conseguiu? Isso é uma regra de 3, né? 6 está para 5.400. E o 8 vai estar para quanto, né? Faz uma regra de 3 direta. Isso mesmo. Ok. Então, a questão número 5 já é uma questão
conceitual. Nessas provas de Olimpíada de Educação Financeira, tem questões bem clássicas de matemática financeira, muita questão, né, de matemática financeira, como vocês estão vendo, muito cálculo envolvendo razão à proporção, regra de 3, porcentagem, juros simples e juros compostos, tá? E tem também questões mais conceituais. Se você conhece os conceitos ligados às discussões ligadas à educação financeira. Então, essa é uma questão, eu vou só mostrar para vocês, que eu não sei até quanto vocês já estudaram, mas é claro que se for interesse, né, futuramente de participar de Olimpíadas de Educação Financeira, além de estudar matemática financeira, ter essa base matemática, também tem que estudar conceitos ligados à educação financeira, conceitos ligados a empréstimos e financiamentos, a investimentos de renda fixa, investimentos de renda variável, ok? Então, a questão número 5. Para fazer um investimento que atenda às necessidades, é importante que você conheça 3 características dos investimentos. Então, as características mais importantes para a gente conhecer para fazer um investimento são a letra E: liquidez, risco e rentabilidade, né? Então, a liquidez, né? Se é um investimento de liquidez diária, ou seja, eu posso resgatar a qualquer momento, ou não, um investimento que, né, a liquidez não é para tem um tempo, né? Que é, por exemplo, 2 anos, tem investimento que você pode retirar após 2 anos, após 3 anos, ok? Você não pode resgatar antes disso, né? O risco, né? Se é um rendimento de renda fixa, de renda variável, se tem risco, se não tem, né? E a rentabilidade, ok? Aqui a questão número 6 já é uma questão bem ligada à matemática financeira novamente, tá? A loja tem de tudo, vende eletrodomésticos no mês de janeiro. Vende eletrodomésticos e no mês de janeiro ela faz uma promoção e bateu recorde de vendas. O total de vendas foi de R$ 460 mil. Sabendo que cada vendedor da loja tem direito a uma comissão de 3% do total das vendas, então é aquele tipo de loja que todo vendedor ganha o mesmo tanto de comissão. Esse cálculo da comissão é feito em cima do valor total de vendas da loja, não do que você vendeu especificamente. E que são 8 vendedores na loja, quanto cada um recebeu e qual o total da comissão que a loja pagou dos 8 vendedores, para os 8 vendedores, né? Então, é um cálculo de porcentagem aí simples, vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Letra C. Isto mesmo, Enzo.
Esther, ok? A questão 6. Qualquer coisa fala aqui que eu volto nela. Não? Vamos lá, então. Olha, esse aqui vai ser um cálculo direto mesmo de porcentagem, porque a primeira pergunta, ele quer saber quanto cada um recebeu. E cada um recebeu 3% de 460 mil. Na verdade, né, o cálculo, né, de 3%, né, 0,03 vezes 460 mil. Se você fosse fazer na calculadora, você ia usar decimal. Como aqui é uma prova que você tem que fazer o cálculo na mão, às vezes escrever na forma de fração até ajuda a fazer os cálculos mais rápidos, né? Porque você tem que fazer essa conta, né, na mão. Então, você quer saber quanto que é 3% de 460 mil. Então, eu vou cortar aqui o meu 100 com esses dois zeros e eu vou fazer 4.600 vezes 3. 0, 0, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 14. Então, deu R$ 13.800 aqui o valor da comissão de cada um. E para saber o total, são 8 vendedores, eu venho aqui e multiplico por 8, ok? Só fazer a conta 13.800 vezes 8, que aí vai dar esse valor, 110.400, tá? A primeira fase, eu não falei no início, né? O nível 5, com exceção do nível 1, o nível 2, 3, 4 e 5 tem 15 questões na primeira fase, entre questões de matemática financeira e questões mais conceituais dentro do contexto da educação financeira, como, por exemplo, essa próxima questão. Só para vocês terem uma ideia, né, de como essas conceituais. Título de renda fixa do crédito privado fornecido pelos bancos. Então, um investimento de renda fixa ligado a bancos privados, né? Essa definição é de quê? Debêntures, ações, caderneta de poupança, certificado de depósito bancário ou fundo de investimento. E ele trouxe o nome por extenso, né? Que é o CDB, que é super conhecido aí para quem sabe, conhece um pouquinho de investimento, mas que às vezes não sabe o nome por extenso, né? Que é o Certificado de Depósito Bancário, é o CDB, né? Que o investimento mais comum aí da renda fixa, né? Vocês conhecem um pouquinho de educação financeira, de investimento, como que funciona? Já estudaram um pouco, assim, né? Por conta própria, né? Ou acompanham algum blog? Tem interesse? Conheço, disse que não acompanha muito, né? Então, a questão número 8 é uma questão de ações, conceitual. O número 9 traz uma definição e pergunta de que é. É uma definição de consumismo. O que é consumismo? A questão número 10 é uma questão de planejamento financeiro, né? De verdadeiro ou falso, sobre o planejamento financeiro de empresas. A questão número 11 já traz uma questão mais de matemática financeira de novo, né? A Ana é artesã e, com o intuito de aumentar sua renda mensal, começou a fabricar e vender chaveiros em feltro. Sabendo que o custo unitário de cada chaveiro é 65 centavos e que Ana vendeu nesse mês um total de 35 chaveiros, pelo preço total de R$ 52,50, o lucro que a Ana obteve foi. Então, também é uma questão com cálculos aí para saber o lucro, né? Você sabe o total do valor da venda. Você sabe que vendeu 35 chaveiros e você sabe o custo de cada chaveiro para ela. Então, ele quer saber qual que foi o lucro da Ana.
Vou deixar um tempinho aí para vocês fazerem. Letra C. Parece que a de matemática está tudo dando C aqui, né? É isso mesmo. Então, ok. Então, é isso aí. 52,50, que é o total, menos o custo dela, que foi 35 vezes 0,65. Então, faz essa conta, subtrai dos 52,50 e a gente encontra o lucro aqui, ok? As demais questões são todas conceituais, vou só passar aqui para vocês conhecerem. A questão número 12 era uma questão de cooperativas de crédito, né? Mais conceitual, sobre o que é uma cooperativa de crédito, verdadeiro ou falso. A questão número 13 dava um conceito, né? Perguntava esse conceito é de qual, né? É um conceito fundamental para o quê, né? Era um conceito ligado à amortização. O 14 é uma questão conceitual sobre crédito consignado. E a questão número 15 era uma questão de relacionar colunas com conceitos, né? E trazia vários conceitos ligados a finanças, né? Margem de contribuição, custo variável, ponto de equilíbrio, fluxo de caixa, né? Não é um problema de fluxo de caixa, que o problema de fluxo de caixa é um problema de matemática, como eu mostrei para vocês no início da aula alguns exemplos. Mas aqui era uma questão mais conceitual. Custo fixo e capital inicial, né? Então, só perguntando sobre esses conceitos, tá? Ligado a finanças e era para relacionar as colunas. Gostaram da prova? O que vocês acharam? Interessante? Gostaram de conhecer como que é uma prova de Olimpíada de Educação Financeira? Espero futuramente montar uma equipe no Cefet para trabalharmos com Olimpíadas de Educação Financeira, tá? Eu tenho um grupo de pesquisa de educação financeira dentro do Cefet e a minha intenção é, a partir do próximo ano, 2023, iniciar um grupo de estudos, né, de educação financeira, ou com uma disciplina eletiva para o ensino médio de educação financeira, ou como um projeto extra-classe, e através dos alunos dessa disciplina eletiva ou do projeto extra-classe, montar uma equipe para participar das Olimpíadas de Educação Financeira, né, porque tudo que cai na prova de Olimpíada de Educação Financeira faz parte, né, do currículo de uma disciplina de educação financeira. Então, já vai estar sendo estudada no curso. Seria interessante montar uma equipe também para essas Olimpíadas. É bem, bem legal, tá? Bom, vou encerrar minha aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido interessante. Vou abrir um pouco para perguntas, se quiserem perguntar alguma coisa, antes da gente finalizar a aula. Obrigado. Ok. Um abraço para vocês, então. Um abraço, Esther. Até a próxima. Falou, professor. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, Samuel.